Olha, durante este verão, a expectativa é de que novas vagas serão criadas no mercado de trabalho e também no setor de turismo, que tem, aliás, uma média de 57 segmentos diretos da economia, além de muitos outros indiretos. Não fica fora desta tendência. O governo federal anunciou que a alta temporada prevê a criação de 76,5 mil novos empregos no Brasil. O segmento que lidera essas contratações é o da alimentação, abrindo 54,2 mil vagas. O segundo é o setor de transportes, com 10,6 mil novos postos. E os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas o trabalhador temporário também aquele que trabalha por conta própria, eles têm direitos aos benefícios ou direito aos benefícios do INSS? Será? Você está querendo saber? Para explicar melhor tudo isso, está aqui em nossos estúdios Marcos Figueiredo, que é o gerente executivo do INSS aqui do estado de Alagoas, e o Marcos vai explicar para a gente todos esses detalhes. Marcos, primeiro, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui. E eu acho que essa é a dúvida que paira para muitas pessoas, né? Por exemplo, quais os direitos que esses trabalhadores temporários têm e se têm direitos? Boa tarde. Eles têm direito a todos os direitos que todos os trabalhadores têm, seja por conta própria, seja aquele terceirizado que é contratado por uma empresa intermediária nesse período em que ele vai prestar serviço, ou aquele temporário que é contratado diretamente pela empresa onde ele vai trabalhar. Ele tem todos os direitos dos empregados normais. Quem recolhe isso é o empregador, não é o funcionário, né? Exato, exato. Vai diferenciar-se um pouco nas situações do terceirizado, em que a empresa contrata outra empresa para que ela forneça essa mão de obra. Esse encargo vai ser da empresa que você tem a carteira assinada, com quem você tem vínculo, e se for aquele temporário que é contratado direto pela empresa, é o empregador diretamente que vai fazer esse recolhimento. Perfeito, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores para o Marcos Figueiredo, gerente executivo da INSS aqui do estado de Alagoas. Deixa eu ver, quem faz a primeira pergunta é a Ana Maria Magalhães. E nós temos muitas perguntas, viu, Marcos, chegando aqui. A Ana Maria faz a pergunta seguinte: comecei a trabalhar em um restaurante na Orla de Maceió em novembro de 2024. Fui avisada que seria temporário. Nesse caso, não existe vínculo de emprego entre eu e a empresa? Quais são os meus direitos? Neste caso, Ana Maria, existe sim. Existe um vínculo, ainda que temporário, com a empresa e ela é obrigada a fazer o recolhimento de todas as suas contribuições previdenciárias e, com relação ao INSS, você tem todos os direitos que qualquer outro trabalhador. Mas é só atentar para o cumprimento de determinadas carências, o período que é necessário para concessão do benefício, que é igual aos outros trabalhadores, não tem tempo reduzido, é exatamente igual, embora o seu vínculo é que seja temporário. Perfeito, está explicadinho. Aí é uma dúvida que paira para muitas pessoas, né? A pessoa acha que está nesse serviço temporário e acha que não tenho direito não, o meu eu saio daqui, tá isso mesmo, é só o que eu ganhar e acabou, e não é, né? Exato. Tem lá os seus benefícios também garantidos. Vamos para a segunda pergunta de hoje, deixa eu ver. Quem faz a pergunta para o Marcos Figueiredo é a Marcela Oliveira. Ela pergunta o seguinte: Marcos, desde dezembro de 2024, ano passado, estou trabalhando por conta própria, vendendo churrasquinhos e bebidas na praia. O que eu devo fazer para garantir meus direitos aos benefícios do INSS? Marcela, você é contribuinte individual segurado obrigatória, só que na sua situação, para ter direito aos benefícios efetivamente, o recolhimento tem que ser feito por você. Então, você vai pegar o carnezinho, colocar o código de contribuinte individual e pode escolher entre as alíquotas de 11% e 20%. 11% plano simplificado e 20% para o plano normal. Existe a possibilidade ainda dela, junto à Receita Federal, se cadastrar como microempreendedor individual. Caso ela se enquadre, ela vai ter direito a uma redução nos valores da contribuição. Mas essas contribuições devem ser feitas por você e é importante que faça, porque é um seguro e o seguro seu. Caso, por exemplo, nesse período você sofra algum acidente e não consiga continuar trabalhando, você já vai ter eventualmente um benefício numa situação um pouco complicada. Isso, no caso, como é mulher, ela pode engravidar, então vai ter o auxílio maternidade, vai ter todos os direitos que todas as pessoas que contribuem para o INSS terá. Ela não cita ali se é MEI ou não, quer dizer, se ela não for MEI e for independente, ela pode fazer então essas suas contribuições como você citou. Se for MEI, é mais vantajoso para ela?
Em tese, sim, porque ela tem um desconto nos valores da contribuição. A contribuição nos planos diretamente do INSS é de 20% e 11% sobre o salário mínimo. E essa contribuição do microempreendedor individual é de apenas 5%. Então, tem uma diferença considerável. Mas tem que ver se ela se enquadra, se os rendimentos dela ficam dentro do limite do MEI. Caso ela receba um pouco mais, ela tenha uma renda um pouco mais elevada, pode ser que o MEI seja desvantagem. Por quê? Apesar de ter o desconto, ela não vai estar contribuindo com o valor que efetivamente ela recebe. E vai refletir também nos benefícios que ela vai receber no futuro. Perfeito, muito bem. Marcos, mais uma vez, como sempre, brilhante. Obrigado pela sua participação, sucesso, feliz ano novo. Dá um abraço ao seu papai Moisés. A gente sempre diz, né? Pra cima como o seu Moisés. Importante. Um abraço. Até um abraço, grande sucesso, boa semana. Marcos Figueiredo, gerente executivo do INSS aqui no estado de Alagoas. Aqui no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para quem acompanha o Fenômeno Fica Alerta, tá?